O negócio é o seguinte. Levante a mão se você acha que o Shanks não é vilão. E até rimou. O Shanks não é vilão, beleza? O Shanks não é vilão. E hoje a gente vai debater isso. Eu achei uma discussão no Reddit que os gringos estavam conversando sobre isso e eu quero trazer ela pra cá, junto com esse maravilhoso chat. Maravilhoso chat aqui, entendeu? Pra gente discutir aí se o Shanks é não vilão, porque desde que ele disse que ia atrás do One Piece, tem surgido teoria aí de que ele tá usando o Luffy, ele tá usando o Luffy desde criança, né? E ele é do mal, e ele teve a reunião com os Gorosei e tal, e ele é vilão. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai debater isso, e eu vou provar pra vocês que ele não é vilão, beleza? Que ele é zica. Essa thread aqui, ela é gringa, né? Traduzida pelo Google Tradutor, então se tiver alguma palavra errada, é culpa do Google Tradutor, beleza? Ela começa com Shanks, mentor ou mentor? Já começa traduzido errado, né? Porque aqui em inglês é Shanks, mastermind or mentor, né? Mastermind é, né, cabeçudo, basicamente, né? Ele é o cabeçudo que tá planejando tudo por debaixo dos panos ou ele é realmente um mentor? Ó, a natureza enigmática de Shanks gerou inúmeras teorias sobre suas verdadeiras intenções. Uma possibilidade intrigante é que ele esteja manipulando o Luffy o tempo todo, usando-o como um peão para alcançar o One Piece. Quando consideramos a declaração de Shanks, não é hora de reivindicá-lo, o One Piece, isso poderia ser um sinal de sua ambição oculta? Além disso, uma teoria predominante dos fãs sugere que os usuários de Akuma no Mi podem ficar gravemente doentes ao se aproximarem de Laugh Tale. Se for verdade, isso poderia explicar por que a tripulação de Shanks consiste inteiramente de não usuários de Akuma no Mi. Também levanta a questão do que acontecerá com Luffy se ele ficar doente ao chegar à ilha final. Poderia Shanks estar esperando por esse momento de fraqueza para atacar e reivindicar o One Piece para si? Não sei. Acabei de pensar nisso no banheiro enquanto cagava, então não leve isso muito a sério. E aqui, né, a cena que começou a gerar, não só essa, né, a cena dele ir conversar com os Gorosei também, junto com essa veio essa teoria de que o Shanks poderia ser vilão, né? E aqui é onde ele diz que tá na hora de reivindicar o One Piece. Essa teoria de usuários de Akuma no Mi ficarem doentes perto de Laugh Tale é ridícula. A prova dela já foi desmentida a partir do momento que o Luffy ficou de boa em um ano. Ah, mas, pô, o ano... Calma lá também, né? O ano tá muito distante de Laugh Tale, né? Teoricamente, assim. Quer dizer, muito distante não, mas foi em um ano que os piratas do Roger ficou doente? O que sustenta essa teoria é justamente a Toki ficar doente, mas ela ficou doente em um ano. Não, o que sustenta ela também é o Bug, né? O Bug ficou doente logo antes deles irem pra Laugh Tale. E aí ele ficou numa ilhinha lá, aleatória. Enfim. Vamos para a discussão. Ó, o Jambonator falou: minha opinião é de que Shanks atuará como um DPS check. Que eu pesquisei esse DPS check é basicamente um antagonista, um vilão que aparece para ver, né, se os personagens ali estão fortes o suficiente para chegar no objetivo final, né? Então o Shanks aqui testaria os chapéus de palha para ver se eles estão aptos realmente a chegar ao One Piece, né? Então ele seria esse DPS check para os chapéus de palha, garantindo que o navio da vontade de Joy Boy e sua tripulação sejam fortes o suficiente para cumprir o seu destino, né? Basicamente isso que eu falei, tá traduzido meio esquisito, mas é basicamente isso. E aí veio o maluco aqui. Parece que Shanks está fazendo isso apenas para entrar em confronto com Luffy e colocá-lo em uma situação que o força a atacar ele com tudo que tem. Shanks não acredita que ele seja a pessoa destinada a cumprir a vontade de Roger e pensa que Luffy é. Dito isso, se Luffy não for forte ou capaz o suficiente para fazer isso, isso deixa Shanks sem escolha a não ser fazer isso sozinho. Luffy precisa vencer Shanks em uma luta e provar que ele pode lidar com tudo o que acontecerá com Luffy chegando a Laugh Tale. E aí, eu gostei desses comentários aqui, porque é mais na linha que eu acredito que o Shanks é. Eu acho que o Shanks, ele não é um vilão. Eu acredito que ele possa ser um anti-herói. Eu não acho que ele manipulou o Luffy, né, pra ele conseguir o One Piece. Eu acho só que ele realmente tá testando o Luffy. E talvez ele esteja só procurando um adversário à altura, né? O Shanks é um dos piratas mais fortes aí de One Piece e quando o Luffy se tornou Gear 5 e se tornou pica, ele falou: bom, agora tá na hora de ir porque tem alguém com quem competir, né? Porque tava muito fácil, né? Sem o Barba Branca, ficou muito fácil, né? Ele quer disputar com alguém. Tinha o Kaido, mas o Kaido é paia, né? O Kaido é paia. O Luffy vai lutar contra o Shanks. Eu gosto da teoria de que eles vão disputar um Davy Back Fight, tornando assim Long Ring e Long Land um dos arcos mais relevantes de One Piece. Inclusive eu vou trazer aí um vídeo de uma teoria envolvendo Long Ring e Long Land que vão deixar vocês de boca aberta, beleza? A depender se o Shanks é mau ou não, uma coisa é fato, ele sabe de algo e tá escondendo de todos, tendo um papel de anti-herói. Ele sabe de algo. Definitivamente ele sabe de algo. Eu acho que o Oda vai dizer em algum momento que ele sabia que a Gomu Gomu no Mi
Mi não era Gomu Gomu, que era Hito Hito no Mi modelo Nika. Eu acho que tudo indica que ele já sabia. Mas a questão, acho que é tipo assim, aquela cena dele falando que ele vai reivindicar o One Piece, né? Logo depois do Luffy se tornar Gear 5. E a reunião deles com o Gorosei pode ser lida de várias formas. Pode ser lida como ele sendo um vilão de fato. Mas eu prefiro ler como se, tipo assim, é um teste, tá ligado? Eu gostei muito desse comentário dos caras aqui, de dizer que ele tá testando o Luffy, né? Pra ver se ele realmente vai conseguir ser o rei dos piratas, né? Encontrar o One Piece. É que é foda, né? Porque, tipo assim, pô, o Shanks se reunindo com os Gorosei, né? Tipo, os piores seres humanos de One Piece. Dá pra você interpretar muito bem que ele, né, tá junto com eles. Mas ele pode estar falando, ele pode ter chegado lá e ter falado, ó, vocês querem mamão, vocês querem mel? Mas o Luffy chegou pra acabar com papel. Quem pegou a referência, pegou. Ele pode ter falado, ó, vocês tentaram, entendeu? Mas eu dei a fruta pra esse moleque aí e agora vocês estão fudidos, beleza? Vocês estão lascados. Bicho é zica, entendeu? Pô, pode ser isso, mano. Eu acho até óbvio que ele já sabia sobre a Gomu Gomu. É, então. Ele atacou, tipo, é muita coincidência ele atacar logo o barco que tava Gomu Gomu, né? E levar lá pro East Blue, tá ligado? Tipo, eu acho que é quase impossível achar que o Shanks pegou a Gomu Gomu de sacanagem. Porque, tipo assim, o que um pirata como o Shanks tava fazendo no East Blue, mano? Dá pro Oda dizer muito bem que ele tava no East Blue lá, na vilinha do Luffy, porque ele queria, tá ligado? Deixar lá a fruta, por algum motivo. Né? Por algum motivo. O que me incomoda nisso é de que talvez tenha aí algo do Luffy ser predestinado, né? E isso eu não gosto sabe? Essa linha eu não gosto. Do Luffy ser predestinado a ser o rei dos piratas. Ele ser a criança especial. Mas talvez dá pra você dizer que, sei lá, ele parou lá e aí o Luffy comeu sem querer, de qualquer jeito, né? Mas que é estranho, um piratas como Shanks tá no East Blue é estranho. Shanks estava atrás do Ace, filho do Roger. Shanks achou que o Ace seria a pessoa que acharia o One Piece. Caralho! Pô, verdade, mano. Pô, se encaixa. Ele tava atrás do Ace. Só que aí acabou com o Luffy comendo. Caralho, essa é uma boa, mano. Pô, pior que isso faz muito sentido, mano. O Shanks tava indo atrás do Ace. No SBS do ano passado, o Oda falou que Shanks tem alguma coisa com o Imo-sama. Tem um negócio lá, né? Que o Shanks, ele é filho de um nobre. Enfim, vamos ver mais uns aqui. Ó, esse aqui é legal também, ó. Eu acho que é mais na linha da ambição de Luffy reacender a ambição dos outros Yonkos. Todos eles originalmente pretendiam encontrar o One Piece, mas ficaram presos no Novo Mundo. Então Luffy passando, os unindo por eles como um trem em alta velocidade e de repente eles se lembram. Ah, merdas. Esse merda aqui, né, é de inglês. A tradução fica esquisita. Mas eles lembram, sim, eu realmente queria me tornar rei dos piratas. Se vocês lembrarem, Big Mom e Kaido também disseram que iriam atrás do One Piece depois de derrotar Luffy e subjugar o Wano. Mais uma nessa linha, né, de que ele quer uma competição. E eu acho que isso aqui é legal, tá ligado? Porque, tipo assim, dá pra você interpretar que eles ficaram acomodados, que os Yonkos ficaram acomodados, tá ligado? Tipo, se passou muitos anos, sabe? Eles não conseguiram nada do One Piece, cada um tinha um Red Poneglyph, eles não pensavam em fazer uma aliança pra conseguir ir atrás, e aí o Luffy vindo, né, porra, em 6 meses, em 2 anos e 6 meses, virando um Yonko, reacendeu essa chama neles pra dar vontade. Eu gosto dessa linha, mano, do Luffy ser uma competição ao invés de ser, né, o Shanks mexendo os pauzinhos por trás. Pô, ninguém acredita que ele é um vilão, mano. Ninguém acredita que ele é um vilão. Aí, aqui, ó. Esse aqui tá comigo. Oda destruirá totalmente a história se fizer do Shanks um vilão. Eu concordo, mano. Eu concordo, porque o Shanks, ele é um cara, pô, mano. Tipo, se a figura que fez o Luffy ser quem ele é, em questão de ética de um pirata, for um vilão, o que isso faz com o Luffy? Porque qual que é o sentido do Shanks ensinar o Luffy a ser, sabe, um pirata, né, como ele, assim, e no final ele ser do mal, tá ligado? E, tipo, o que o Shanks quer com o One Piece, mano? Qual é o sentido do Shanks querer o One Piece, assim, tipo, tirar do Luffy? O que ele vai fazer com essa porra? Eu acho que o Shanks não quer o One Piece. Eu acho que o Shanks não liga pro One Piece, assim. Eu acho que ele não liga. Eu acho muito possível ele ser um vilão, porque 90% do que a gente viu é pela visão de uma criança pro seu ídolo. Parando pra pensar dessa forma é interessante. Se a gente tá vendo pela visão do Luffy, o Luffy pode não ter pegado as entrelinhas, né, do Shanks e ele era do mal. Pensando assim é interessante mesmo. Pior que essa goda da gente conhecer o Shanks pela visão do Luffy é um bom argumento. Tá me fazendo repensar toda a minha vida, mano. Porque faz sentido também, porque depois desse momento, assim, a gente nunca mais vê o Shanks como uma figura heróica, né?
como a gente vê no flashback do Luffy. Tipo, a gente vê ele no flashback do Luffy e ele é mó gente boa. Mas isso pode ser na visão do Luffy. Aí depois a gente vê ele em Jaya falando com o Barba Branca. Depois, se eu não me engano, ele só aparece em Marineford. E em nenhum desses momentos ele parece heróico, assim. Ele tá fazendo o papel dele de fodão, né? Aí depois ele aparece clamando One Piece. Quem iria pensar que o Kako era mal na época de Water 7 ou que a Nami ainda na saga do East Blue iria atrás de seus companheiros? Não, então, beleza. Mas a questão é, tá intrinsecamente ligado com quem o Luffy é, entendeu? O personagem do Luffy, lá no começo, ele é inspirado na pessoa que é o Shanks, né? Então questionaria o Luffy como personagem, né? Mas também, rapaziada, eu queria chegar aqui e falar, né? Não, ele não é vilão. Mas vocês... Assim, eu não tô convencido que ele é vilão, mas eu também tô achando que ele não é herói, né? Assim, herói eu acho que ele não é. Talvez um antagonista. Mas agora eu tô mais pra lá do que pra cá, cara. E salvando o Wano? Então, ele puxa o bicho lá com o hack, mas ele não necessariamente tava salvando o Wano. Pode-se dizer que faz parte do plano dele, ó. Esse cara aqui da marinha tá estragando meu plano. Vamos tirar ele dali. Senão, né, vai moiar. Então, ele aparece com os Gorosei, né? Depois da infância do Luffy, ele nunca mais aparece como herói. Porra, Amanda acabou com minha vida. Assim, parando pra pensar agora, eu vi um comentário ali que achei interessante. O Shanks, ele era muito fã do Roger, né? Ele admirava muito o Roger. E ele sabe que o Luffy tem o mesmo sonho do Roger. Eu acho que seria uma quebra muito grande do que é o personagem do Shanks se ele usasse o Luffy pra pegar o One Piece, porque seria basicamente ele indo atrás do capitão dele, né? O Roger. E aí, não faz sentido, pô. Se o Luffy tem o mesmo sonho do Roger e o Shanks admirava muito o Roger, o Shanks usaria esse moleque que tem o mesmo sonho do capitão pra benefício próprio? Eu acho que é uma quebra muito grande do personagem, do que foi apresentado até agora. Ele nunca pareceu, né, assim, ter esse interesse próprio atrás do One Piece, né, de ir atrás do One Piece a ponto de fazer um bagulho desse. O resumo é o seguinte, pra mim, o Shanks não é herói, mas ele não é vilão. Ele tá testando o Luffy, entendeu? Ele tá testando o Luffy. Eu acho que ele não tem ambição de pegar o One Piece pra si. Eu acho que não faz sentido. Acho que ele não quer o One Piece pra ele, mas ele vai testar o Luffy pra ver se ele tá apto a pegar. E aí, ele provavelmente sabia da Hito Hito no Mi modelo Nika, e quando o Luffy virou Gear 5... ele falou, não, agora eu vou atrás do One Piece, porque aí eu vou encontrar com o Luffy, e aí eu vou poder testar se ele tá forte o suficiente. Porque ele sabia que o Gear 5, a volta do Joy Boy, né, que o Luffy, né, Gear 5, Nika e tal, era o ápice do Luffy, e aí ele pensou, bom, agora sim que ele se transformou, eu vou ver se ele tá apto mesmo, se ele é zica mesmo. O resumo é esse, beleza? O resumo é esse. Tá bom? Se você acha que o Shanks é vilão, deixa aí nos comentários o porquê, né? Porque eu não consegui, eu pensei que eu ia achar alguma coisa aqui, né? Mas ninguém falou porra nenhuma de porque o Shanks é vilão, todo mundo falou que ele é antagonista. Então se você acha que ele é vilão, deixa aí nos comentários o porquê. Deixa o like se você gostou no vídeo e... o Shanks não é vilão. Eu espero, tomara, se Deus quiser. É isso. Se inscreva no canal e bebam água porque é importante. Tamo junto.